Bom, mais uma vez, boa noite. Desculpa mais uma vez pelo meu atraso. Eu espero que a aula compense essa espera de vocês. Antes da gente começar, eu sei que o que me passaram, a gente vai fazer uma bateria de exercícios. Eu busquei alguns textos da língua inglesa da banca que vocês vão realizar o concurso. Mas antes da gente começar, eu só queria passar alguns pontos com vocês, porque quando a gente ouve fazer uma prova em língua inglesa ou língua estrangeira sem dominar a língua, já dá um pouquinho de medo, né? Eu costumo conversar com os meus alunos, preparo às vezes para, dou aula no ensino médio, então Enem ou outros concursos, assim, nem sempre a gente precisa dominar a língua para fazer a leitura de um texto nessa língua específica. Mas assim, vocês têm algum contato com a língua inglesa? Fazem curso? Já fizeram? Sim. Já fez inglês? Tem muito tempo? Não. Mas fez um curso completo? Certo. Você? Parei já 6 meses. Ah, que pena. Por quê? Ah, tá bom. Boa noite, tudo bem? E qual a relação de vocês, assim, com a língua inglesa? Boa noite. Zero? Nada? Duvido. Então vai no shopping, come fast food, vai no drive-thru, né? Bom, então a gente já tem essa questão da língua inglesa estar presente no nosso dia a dia, né? Por mais que a gente não perceba isso tão nitidamente, mas ela está, né? E a gente tem algumas estratégias, né? Eu gosto de chamar de estratégias, para a gente poder tentar fazer essa leitura, já que o concurso está pedindo esse tipo de de conhecimento. Então, a gente, assim, vocês têm hábito de leitura? Na língua portuguesa mesmo? Leem? Sim? Não? Mais ou menos, às vezes? Tá. Leitura, sim. Se você tem o hábito de ler na sua língua, para você ler numa outra língua vai facilitar bastante. Se você não tem o hábito de ler, isso pode também te dificultar um pouquinho na leitura de um texto, principalmente num concurso, né, numa prova, a gente precisa fazer uma leitura, ela é uma leitura estratégica. Ela não é uma leitura de lazer, como a gente pega um livro ou uma revista para ler. Ela é uma leitura com objetivo. É para você responder uma questão, né? Então, para esse tipo de situação, você não precisa necessariamente fazer a leitura integral do texto. Essas estratégias que a gente vai ver, tirando o que a gente chama de palavras cognatas, que é especificamente de inglês ou de uma outra língua estrangeira, essas estratégias elas se aplicam a qualquer língua, tá? Então a gente tem, por exemplo, então para a gente fazer uma boa compreensão de texto, para a gente poder fazer uma leitura que precisa, uma leitura com uma situação específica, que responder as questões que estão sendo pedidas. Vocês têm tempo, desculpa, eu não sei, qual é o tempo de prova dessa prova que vocês vão fazer? 5 horas, são 60 questões, né? 70, desculpa. De inglês são 5. Ok. E assim, os textos, vocês chegaram a ver o material ou vocês receberam o material hoje? Receberam hoje. Os textos são longos, né? São textos longos, tem texto com mais de 70 linhas. Então, assim, como é que você vai fazer a leitura de um texto numa língua que você não conhece? Com 70, você vai chegar na segunda linha, você vai querer arrancar os cabelos, né? Então, para isso, a gente vai tentar minimizar esse nervosismo, essa questão do não sei o inglês, o que eu vou fazer? Oh, meu Deus. Então, a gente tem algumas estratégias. A primeira é o scanning e o skimming. Vocês já ouviram essas palavras? Scanning, acredito que sim, né? Que vem mesmo dessa coisa que vocês estão lembrando, do scanner, né? Daquela máquina que a gente conhece. São as duas estratégias primordiais para a leitura de textos em língua estrangeira. Mas vocês já ouviram falar delas? Dessa técnica, não. Ninguém? A gente vai falar delas com um pouquinho mais de... vai dar um pouquinho mais de atenção. Fazer indexação de questões. Isso vocês fazem a beça,
que seria? Você primeiro vai na questão e depois você vai no texto. Porque aí você vai buscar, né? Se você precisa saber uma determinada resposta, está perguntando lá quando aconteceu alguma coisa. Se é quando é data é número, seu olho vai rapidinho no número. Então você vai... Isso é indexar a questão primeiro. Primeiro você busca o que está sendo perguntado para depois você buscar a informação. Buscar as keywords, palavras-chave, né? O que é importante? Se está no enunciado da questão, eu vou buscar aquilo ali. E buscar palavras cognatas, que foi o que eu falei, que vai ser específico para a língua inglesa. Todas essas aqui a gente pode usar em qualquer tipo de leitura, para qualquer prova, né? Na língua portuguesa. E as palavras cognatas vão ser as palavras específicas para as questões de língua inglesa. E aí a gente tem... o que é a palavra cognata? É uma palavra que vem de uma outra língua, né? Que tem escrita parecida ou às vezes idêntica com o português e o significado é igual. Para ela ser uma palavra cognata, o significado precisa ser igual. Tá? A gente tem 3 tipos de cognatas. São as cognatas idênticas, né? Que a gente chama de cognatas idênticas, como por exemplo, hotel, social, né? Escreve igual, tanto lá quanto aqui, e significam a mesma coisa. A gente tem as cognatas semelhantes, como por exemplo, violent, né? De violento. Então a gente tem ali, tirou uma palavrinha. E a gente tem as distantes, como por exemplo, activity. Tem uma escrita bem diferente da nossa, mas a gente consegue relacionar ela com uma palavra existente em português, tendo o mesmo significado. Tá? Isso é importante, porque quando não tem o mesmo significado é chamado de falsa cognata. E aí é geralmente onde eles pegam no nosso pé, né? Que parece uma coisa, mas não é. E aí vem para confundir um pouquinho a gente. Ok? Então vamos só olhar um pouquinho. Então o scanning, né? Como vocês, quando eu falei a palavra a primeira vez, que vocês lembraram daquela máquina ali que faz escaneamento, né? Como é que um scanning funciona? Um scanner, como é que ele funciona? Você bota lá o documento, o feixe de luz passa para cima e para baixo, copiou. E exatamente o feixe de luz é o seu olho passando no texto. Então o scanning é a estratégia de leitura que vocês vão usar para buscar uma informação específica. Tá? Então aqui a gente tem, né, ó, informações específicas no texto. Então você foi lá na pergunta, indexou, né, foi lá, viu o que a pergunta está querendo saber, voltou no texto procurando aquela informação específica. Você está fazendo isso, que você não vai ler tudo. Você não precisa ler o texto inteiro para poder buscar aquela informação. Né? Então você vai de novo para as palavras-chave, informação ao redor dessas palavras, e aí você tenta responder. Vai eliminando aquilo que não faz sentido, que está muito distante do que você já conseguiu identificar, e consegue consegue responder a questão solicitada. Ok? Tranquilo? O skimming já é uma estratégia de leitura que a gente usa para aquela em todos os textos que a gente vai olhar, né, responder nessa noite. A primeira questão, quando acaba o texto, qual é a ideia do texto? Qual é a ideia principal do texto? O que o texto quer dizer? Ou seja, qual é o sentido? Assim, aí a gente pensa, pô, vou precisar ler tudo para saber do que o texto está falando. Não necessariamente. Você pode fazer a estratégia de skimming, que é você buscar informações no próprio texto que te ajude a tentar entender qual é essa ideia que ele quer passar. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, não é o caso, mas né, talvez, a gente nunca sabe o que vem no concurso. Se tem imagem, né, eu não achei nenhum texto da banca com imagem, mas as imagens ajudam a gente pra caramba. Mas assim, título,
O que ajuda vocês a descobrir o tópico, o sentido, a ideia do texto? O título ou subtítulo. E você pode fazer a leitura das primeiras e últimas frases de cada parágrafo, para você ver do que cada parágrafo está tratando. Isso aí vai ajudar você a fazer a leitura e ter o entendimento do texto sem que você precise ler ele todo, certo? Tranquilo? O que é scanning e o que é skimming? Alguma dúvida? Não? Podemos seguir? E aí a indexação, né, que a gente já conversou um pouquinho. Então a gente tem, é quando você vai na questão, lê aquela questão, procura a palavra-chave, o que ele está querendo descobrir ali, qual é a pergunta que ele está fazendo, e aí você vai no texto para poder responder essa pergunta. Certo? Vocês já fazem isso, né? Mesmo sem saber. Vocês fazem o skinning e o scamming? Sim. Né? Na leitura de vocês, no concurso, acelerar. Beleza. E aí a gente tem, né, algumas questões mais específicas da língua inglesa mesmo. Não muito diferente do português, né? Gramática é gramática em qualquer lugar. E aí a gente tem os componentes da oração, né? O que é importante na oração? E aí o que difere um pouquinho a língua inglesa da língua portuguesa? A gente tem, né, na frase, quando a gente fala de sujeito, verbo, complemento, a língua inglesa não tem frase sem sujeito. O sujeito ele vai estar presente na frase através de um nome próprio, né, através de um substantivo. Então aqui a gente tem o nome próprio, John, um substantivo, the classroom, né, a sala de aula, ou um pronome, they. Né? Essa aqui podia ser para mim, ó, they are late for class. Eles estão atrasados para a aula. The teacher was late for class. But okay. Então vai estar sempre assim. Por exemplo, a gente tem na língua portuguesa, choveu. Hoje de manhã choveu. Né? Cadê o sujeito? Em inglês vai ser representado pelo pronome it. It rained. It has rained. Vai ter sempre alguma coisa ali na frase indicando para você o sujeito. Não tem, a gente não trabalha, né, na língua inglesa frase sem sujeito, ok? E geralmente ela segue essa formação, bem simples mesmo. Sujeito, verbo e o objeto, né, o complemento da frase. Tá bom? A gente precisa prestar um pouquinho de atenção também na organização frasal, né, que vai diferir um pouquinho da língua inglesa para o português. A gente normalmente tem em português, né, um exemplo, substantivo, adjetivo. No inglês, isso vai ser de uma forma contrária, né? Para a gente contrária, para eles completamente correto. Primeiro vem o adjetivo e depois o substantivo. Né? Então, quando a gente começa a fazer a leitura e a gente começa a perceber que tem muita palavra, por exemplo, muito substantivo um pertinho do outro, algum substantivo ali está funcionando como adjetivo. E a gente precisa ficar atento a isso. Muitos substantivos fazem função de adjetivo na língua inglesa. E aí você começa a perceber muita coisa, né, muito similar. É só você fazer começa a tentar ler de trás para frente, como seria em português, você dá uma invertida e coloca ali o de, né, a preposição de, que vai funcionar. Então essa inversão, ela é muito comum na língua inglesa, tá? E aí a gente tem também o uso do ing. Quando a gente tem, quando a gente vê o ing aqui, né, ou num texto, a gente que já tem contato com a língua inglesa, ou que já estudou, ou que lembra lá do colégio, a gente tem a ideia de que isso é present continuous. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. E aí o present continuous é o tempo verbal que fala de uma ação que está acontecendo no momento, né? O que estamos fazendo agora. Então, o ing é o nosso gerúndio. Então, é o nosso ando, endo e indo. Só que o ing só é present continuous se ele estiver acompanhado daquele verbo que a gente estuda a vida inteira. O verbo to be, exatamente. Né? A gente tem que prestar atenção nisso.
Então, o ing só é present continuous se ele tiver junto do verb to be e colado a um verbo principal, né? Porque então essa é a estrutura do present continuous. A gente tem sujeito, né? Vai ter lá o sujeito e a gente vai ter o verb to be, depois vai vir um verbo principal e esse verbo principal vai vir com ing. Isso é present continuous. We are studying now. You are copying. I am talking. He is recording. Então, né, estamos estudando, vocês estão copiando, eu estou falando, ele está gravando. Tudo isso é present continuous. Mas o ing ele aparece em outras situações também. Ele pode ser um verbo substantivado. Quando que isso vai acontecer? Como é que isso vai funcionar? Se ele for um verbo vindo no início da frase, né, ele vai estar com ing. Por exemplo, se você falar assim, jogar futebol é legal. Assistir futebol, whatever, né, o que for. Isso em inglês, ele vai vir no início da frase com o verbo no ing, ok? E aí vai ser, por exemplo, né, playing soccer is nice, or it's cool, whatever, yeah? E aqui ele não é present continuous, não é jogando. Jogando futebol é legal, né? Isso aqui é jogar. Jogar futebol é legal. Então aqui é um substantivo, tá? Isso aqui, se por exemplo, aí se a gente voltar lá na ideia do sujeito, da frase sem sujeito. Se eu for substituir isso aqui por um pronome, eu usaria o pronome it, né? Isso aqui viraria it. It is nice. Isso é legal. Né? Então, o ing, ele também é verbo substantivado. Tá legal? Ele é substantivo. Ok? A gente tem palavras que são substantivos com ing. Por exemplo, temos a palavra feeling, sentimento, né? A palavra feeling é uma palavra com ing, que não é um verbo substantivado e não está no present continuous. Né? Todo mundo lembra do Will I Am, que ele falava, I got a feeling. Ok? Eu tenho um sentimento, uma sensação. Sim. Não. Não. Ele aqui, ele é verbo substantivado. Por quê? Ele está no início da frase, funcionando como uma ideia, né? Uma coisa, isso é, o que é legal? Jogar futebol. Então, playing soccer. Só vai ser present continuous se tiver essa estrutura aqui. Sujeito, verb to be e o verbo principal com ing. Tá? Ok? Então, né, feeling é uma palavra, um substantivo com ing. Certo? E aí pode estar lá, né? I got a feeling não seria não iria confundir vocês. O que confunde mais é um adjetivo com ing. He's loving. Né? E aí? Isso é um adjetivo? É um substantivo? É present continuous? Yes. Existe o adjetivo loving, a loving person, a caring person, né? Também posso usar caring, de cuidadoso, de, né, uma pessoa delicada, que tem carinho. Geralmente um adjetivo vem, né, com alguma coisa complementando ele, o que ele está adjetivando. Então, assim, mas a gente precisa também tomar cuidado com esse tipo de situação. Tá? Então, ele pode também aparecer na frase com o ing para dar aquela confundida na gente. E aí, ó, tem verb to be. E é isso aqui que confunde a gente. A professora lá falou que tem que ter sujeito, verbo to be e ing. Então, calma, nem sempre. Tá? Então, assim, aí o que você vai fazer? Você vai tentar olhar em volta, você vai ver o que está perto, sobre o que está tentando falar, né? Tentar descobrir
o que aquela frase está querendo dizer, para que você possa não ter esse tipo de confusão, na hora isso não te derrubar e te passar uma rasteira, ok? Então, assim, a gente tem, né, pontos gramaticais importantes para ver, só que como a gente precisa fazer mais questões, vamos ver como é que são as questões, vamos tentar entender, vamos tentar fazer junto, e aí, sobrando tempo, eu vou conversar com as pessoas responsáveis para talvez fazer uma outra aula desse tempinho que eu, né, acabei roubando aí de vocês, e a gente pode ver as questões, os pontos gramaticais com um pouquinho mais de calma. Tá legal? Então vamos aí.